Olá, boa tarde. O Ministério Público do Trabalho já contabiliza mais de 32 mil denúncias relacionadas a violações trabalhistas decorrentes da Covid-19. O maior número de reclamações foi registrado no Rio de Janeiro. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre o que pode ser feito para mudar essa realidade. Mas esse é apenas um dos destaques. Veja também. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, adota medidas que vão permitir maior celeridade na análise dos processos. Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, suspende decisão do Conselho Nacional do Meio Ambiente que revogou proteção a manguezais e restingas. E ainda doações para campanhas eleitorais. Levantamento do Tribunal Superior Eleitoral com outros 6 órgãos federais aponta irregularidades. Quase 16 milhões de reais foram doados por cerca de 3.800 desempregados. A ministra Rosa Weber, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, suspendeu decisão do Conselho Nacional do Meio Ambiente que revogou proteção a manguezais e restingas. E quem tem os detalhes da decisão e traz para a gente agora ao vivo é a repórter Fernanda Tavares. Olá, Fernanda, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. A suspensão é válida até uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas com a determinação de hoje da ministra Rosa Weber, algumas medidas de proteção ambientais voltam a valer e são nas áreas da Resolução 500 do CONAMA, como manguezais e restingas. No entendimento da ministra, a decisão do CONAMA sugere agravamento da situação de inadimplência do Brasil para com suas obrigações constitucionais e convencionais de tutela do meio ambiente. A ministra também citou o artigo 6º da Constituição Federal, que fala de direitos básicos como de saúde, a ponto de provocar e disse na decisão que pode causar a impressão da ocorrência do efetivo desmonte da estrutura estatal de prevenção e reparação dos danos à integridade do patrimônio ambiental comum. Rafaela. Muito obrigada pelas informações, Fernanda. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, adotou medidas que vão permitir maior celeridade na análise dos processos. Quem tem as informações é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Olá, boa tarde. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, tem adotado medidas importantes no tratamento dos recursos que chegam à Corte por força da emenda regimental número 54, aprovada em julho deste ano. Bom, o STF só julga recursos que têm repercussão geral reconhecida. Mas como isso funciona? Primeiro, é importante dizer que isso é uma política judiciária que tem o objetivo de reduzir o acervo de processos que chegam ao STF. Quando há muitas causas sobre o mesmo assunto com densidade constitucional, os tribunais selecionam um dos casos e encaminham ao STF. Se a matéria for relevante do ponto de vista jurídico, político, social ou econômico, o Supremo vai selecionar um destes recursos encaminhados, que será o representativo de toda a controvérsia existente no país sobre o assunto. Isso evita que o Supremo analise vários recursos com o mesmo fundamento. O reconhecimento desta repercussão geral é feita no plenário virtual. A emenda regimental prevê que os recursos indicados como representativos da controvérsia constitucional pelas instâncias de origem e também os processos julgados no Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos, eles serão registrados previamente ao presidente do STF, que poderá encaminhar o tema diretamente ao plenário virtual. Antes, o processo era distribuído e era o relator que o submetia ao plenário virtual para reconhecimento da repercussão geral. Agora, quem faz essa análise prévia é a presidência, que pode, inclusive, propor o julgamento em definitivo do recurso quando for o caso de reafirmação da jurisprudência dominante do STF. Depois que o ministro Luiz Fux assumiu a presidência, isso já aconteceu com 6 recursos extraordinários. Um deles trata da correção monetária sobre o saldo de contas do FGTS em função de perdas inflacionárias.
O presidente encaminhou o caso ao plenário virtual para que o colegiado se manifeste sobre a repercussão geral e também já propôs o julgamento da questão com a aplicação do entendimento do Supremo, no sentido de que a Caixa Econômica deve pagar a correção monetária dos valores depositados nas contas do Fundo de Garantia. O objetivo dessas medidas é racionalizar o sistema recursal, imprimir maior transparência e também rapidez na tramitação de processos no Supremo Tribunal Federal. Os ministros do Supremo Tribunal Federal retomam daqui a pouco o julgamento sobre a legalidade da revista íntima para ingresso de visitantes em presídios. O único a votar nesta quarta-feira foi o relator, o ministro Edson Fachin. A discussão que chegou ao STF envolve uma decisão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O colegiado absolveu uma mulher acusada por tráfico de drogas após ser flagrada com 96 gramas de maconha no corpo, no momento em que ia visitar o irmão, preso no presídio central de Porto Alegre. O entendimento foi de que, para entrar no estabelecimento, a mulher teria que se submeter à revista, tornando impossível a consumação do tráfico de drogas. O Ministério Público do Rio Grande do Sul recorreu ao STF, alegando que a absolvição da mulher criou uma situação de imunidade criminal, concedendo uma espécie de salvo-conduto às pessoas que pretendam entrar no sistema carcerário com substâncias proibidas em suas partes íntimas. O Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul argumentou que a interpretação do TJ Gaúcho coloca os princípios da dignidade e da intimidade em posição hierarquicamente superior aos princípios da segurança e da ordem pública. Não há no sistema constitucional brasileiro direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio da convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção por parte dos órgãos estatais de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas. Já a defesa da mulher acusada de tráfico de drogas argumentou que houve violação do princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção ao direito à intimidade e à honra e à imagem. São séculos de ilicitude que se expressam pela revista vexatória. Procedimento que é absolutamente ineficaz, como demonstra o número de apreensões de objetos ilícitos, irrisório frente à devastação da dignidade que representa, mas que, apesar de toda essa ineficácia, ainda persiste. O ministro Edson Fachin, relator do processo, destacou que a revista íntima ou vexatória ofende a dignidade da pessoa humana e a intimidade, a honra. Por conta disso, ele negou o provimento ao recurso. Assento como premissa que a revista vexatória confere tratamento desumano e degradante, incompatível com a função da República, especialmente o inciso 3º do artigo 5º. Depois do voto do relator, o julgamento foi suspenso. O Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus e absolveu o acusado de roubo, condenado com base em reconhecimento que não seguiu o procedimento legal. O habeas corpus foi concedido pelos ministros da 6ª turma do STJ. Além de absolver um homem acusado de roubo, a decisão estabeleceu diretrizes para que o reconhecimento de pessoas possa ser considerado válido. Isso porque, no caso em julgamento, o acusado de participação em assalto na cidade de Tubarão, Santa Catarina, foi condenado em primeira e segunda instâncias a 5 anos e 4 meses de prisão, apenas com base na declaração de vítimas, que dizem tê-lo identificado em uma foto apresentada pela polícia durante o inquérito. Segundo a Defensoria Pública do Estado, que entrou com habeas corpus no STJ, não houve nenhuma outra prova que reforçasse a acusação. Além disso, as vítimas haviam relatado que o assaltante teria cerca de 1,70 m de altura, 25 centímetros a menos do que o suspeito condenado. E mais, 3 das vítimas afirmaram que não seria possível reconhecer os autores do crime, que estavam com o rosto parcialmente coberto. Este advogado explica que o Código de Processo Penal prevê uma série de requisitos para o reconhecimento de suspeitos por fotos. A lei determina que a autoridade policial, quando possível, coloque o suposto autor do fato com outras pessoas com semelhanças físicas parecidas para que se proceda a esse reconhecimento da forma mais verdadeira e real possível, a fim de se evitar o erro judiciário.
O relator do habeas corpus, ministro Rogério Schietti Cruz, observou que, diferentemente do que é exigido pelo Código de Processo Penal, as pessoas que participaram do reconhecimento não tiveram de fazer a prévia descrição do criminoso, nem foram exibidas outras fotos de possíveis suspeitos. Em vez disso, a polícia escolheu a foto de alguém que já cometeu outros crimes, mas que nada indicava ter ligação com o roubo investigado. Para o ministro, a não observância dessas formalidades legais para o reconhecimento leva à nulidade do ato. Desta forma, a turma decidiu que o reconhecimento do suspeito por fotografia deve seguir o procedimento previsto no CPP e tem de ser visto apenas como etapa antecedente do reconhecimento presencial. Portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. No próximo bloco, vamos falar sobre as denúncias de violações trabalhistas durante a pandemia. A entrevista com a Procuradora do Trabalho do Ministério Público do Trabalho. Até já. A Constituição Federal adota como princípios fundamentais a dignidade da pessoa humana e a cidadania, o que passa a nortear a interpretação de todas as regras no país. Para a população feminina, o texto constitucional foi fundamental na igualdade social entre homens e mulheres, além de dar visibilidade à violência dentro dos lares. As denúncias de violação de direitos trabalhistas cresceram desde o começo do ano por causa da pandemia do coronavírus. O Ministério Público do Trabalho apura as irregularidades. Por causa das medidas de isolamento impostas durante a pandemia, muita coisa mudou, principalmente nas relações trabalhistas. Mas os empregadores ainda são obrigados a fornecer um ambiente de trabalho seguro e, no momento em que vivemos, devem garantir medidas sanitárias para evitar o contágio dos empregados pelo novo coronavírus. Álcool em gel disponível é uma delas. A falta de condições sanitárias no ambiente de trabalho é uma das principais reclamações ao Ministério Público desde o início da pandemia. Segundo as denúncias, os patrões não estão garantindo locais saudáveis e equipamentos de proteção para evitar o contágio pelo coronavírus. O Ministério Público do Trabalho tem se preocupado principalmente com quem tem mais de 60 anos ou faz parte do grupo de risco. Desde o início da pandemia, o Ministério Público do Trabalho registrou 32.965 denúncias de violações trabalhistas decorrentes da Covid-19. 8.257 resultaram em inquéritos civis para apurar as irregularidades. Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais lideram um número de casos. A Bahia também está entre os estados com grande número de denúncias. Entre março e outubro, a Procuradoria emitiu mais de 8.000 notificações e ajuizou 14 ações contra empresas. O órgão tem intensificado a fiscalização e com a ajuda da tecnologia. O MPT só na Bahia expediu mais de 2.500 notificações recomendatórias a diversos segmentos comerciais, industriais e empresariais, buscando justamente a continuidade do cumprimento da legislação trabalhista durante o Covid-19. A denúncia pode ser feita pelo site do Ministério Público do Trabalho. No formulário, também é possível solicitar o sigilo de quem denuncia. Caso haja comprovação das irregularidades, os responsáveis podem responder administrativa e judicialmente. Bom, e para repercutir o assunto, eu converso agora com a Procuradora do Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro, a doutora Isabela Maú. Muito boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal da Justiça. Boa tarde. Doutora Isabela, esse número chama muita atenção, né? Porque de 32.000 denúncias desde o início da pandemia, temos somente no Rio de Janeiro cerca de 7.000. Um número aí bem diferente da maior cidade do país, que é São Paulo, né? A que a senhora atribui esse alto índice? Olha, o estado do Rio de Janeiro, já há alguns anos, ele vem sofrendo com governos corruptos, contumazes, descumpridores da legislação. Então, assim, o Estado está abandonado, a população do Estado está abandonada já há alguns anos, e isso se reflete nas relações sociais de uma forma geral. E no período de pandemia, isso ganha uma projeção infinitamente maior, né?
Então, eu acho que mesmo antes da pandemia, o Estado do Rio ele já era campeão, né, entre aspas, que não é nenhum mérito, no recebimento de denúncias, no descumprimento da legislação trabalhista, e nesse cenário de pandemia, isso só veio à tona com mais força. O Estado do Rio de Janeiro, nas relações que ele próprio estabelece com a sua força de trabalho, ele não prioriza a realização do concurso público, sobretudo na área da saúde, as relações de trabalho são muito precarizadas, a utilização de organizações sociais, de cooperativas. O Estado do Rio de Janeiro ele tem um histórico muito grande desse tipo de descumprimento. Então, num momento de pandemia, essas precarizações todas tornam as situações ainda mais graves. Quer dizer, infelizmente, a gente enfrenta uma crise sanitária e uma crise política também no Estado, né? Bom, mas qual, em linhas gerais, qual o teor dessas denúncias? No início da pandemia, as denúncias diziam mais respeito a estabelecimentos que não tinham autorização para estar abertos naquele momento, ou a questões sanitárias, do ambiente de trabalho, saúde e segurança dos trabalhadores, sobretudo os trabalhadores da área da saúde. No início, foi muito isso. Agora, já no avançar dos meses, a gente observa muitas denúncias de demissões em massa, sem participação do sindicato na negociação das condições para minimização dos impactos das demissões, muitas denúncias de rescisões de contrato de trabalho sem pagamento das verbas devidas, denúncias de atrasos salariais e agora, com muita frequência, denúncias de fraude aos institutos que o governo federal disponibilizou para a prevenção de emprego e renda durante a pandemia, né? O benefício emergencial especial, com a suspensão do contrato de trabalho e a redução da carga horária com a redução de salário. Na prática, a gente observa que muitas empresas permanecem exigindo o labor dos trabalhadores normalmente, embora estejam com o contrato de trabalho suspenso ou com a jornada de trabalho reduzida. Essa é uma fraude ao sistema, né? Que o trabalho continua igual quando ele deveria ter sido suspenso ou ter a carga horária reduzida. Esses eram benefícios para empresas que realmente não iam manter as suas atividades durante a pandemia ou iam mantê-las de forma reduzida. Se a empresa está funcionando normalmente, exigindo normalmente o trabalho do empregado, não tinha nenhuma necessidade de fazer uso desses institutos, né? Então, a fraude se traduz dessa forma. Essas denúncias agora têm sido muito recorrentes. Que bom que o trabalho do Ministério Público tem sido sempre muito efetivo para combater essas questões, né? Procuradora, infelizmente o nosso tempo é curto, agradeço demais a sua participação. Boa tarde para a senhora mais uma vez. Tá, joia. Boa tarde. E você vai ver a seguir, um levantamento aponta irregularidades em doações para campanhas eleitorais. Neste ano de 2020, a Constituição Federal celebra 32 anos de existência. Trata-se do diploma que consagra a liberdade e as diretrizes fundamentais de uma nação, inclusive no tocante ao desporto. O desporto como direito social e direito fundamental. O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para suspender um decreto da cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, que não permite carreata e comícios na campanha eleitoral deste ano por causa da pandemia do novo coronavírus. O decreto municipal proíbe eventos que aglomerem mais de 20 pessoas por causa do aumento dos casos de Covid-19 no município. No documento, o prefeito alega que a medida foi tomada porque existe a real possibilidade de uma sobrecarga no sistema de saúde público. A cidade, com 250 mil habitantes, já registrou 9.328 casos da doença e 170 pessoas morreram. Mas para o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, o decreto fere a emenda constitucional 107 deste ano, que, ao alterar a data das eleições, diz que os atos de propaganda eleitoral não podem ser limitados por uma legislação municipal ou pela Justiça Eleitoral, a não ser que haja um laudo técnico elaborado por uma vigilância sanitária. E como isso não foi feito,
O partido pede agilidade no julgamento do caso e que seja realizado dentro do prazo da campanha eleitoral. A ação foi protocolada nesta quinta-feira e a relatoria ainda vai ser distribuída para um dos ministros do STF. Agora vamos falar de eleições 2020. Nesta quarta-feira foram divulgados resultados parciais da parceria do Tribunal Superior Eleitoral com o WhatsApp para identificar e banir contas que enviam mensagens em massa no aplicativo de conversas. O envio de mensagens em massa nas redes sociais é proibido e quem recebe algum conteúdo suspeito pode e deve denunciar. Para fazer a denúncia, basta preencher o formulário. O canal está lá no site do TSE e você também pode acessar através deste QR Code. Além de informações básicas de contato e sobre o número que originou a mensagem, o denunciante também vai precisar responder algumas perguntas. A plataforma usa alguns filtros, como por exemplo, a mensagem é sobre eleições, justiça eleitoral, TSE, partido, candidato? Por que parece suspeita? Você recebeu de um número de telefone desconhecido? Entre outras perguntas. Se trata de uma plataforma que está começando a ser informada para a população. O WhatsApp tem essa campanha agora contra a desinformação que promove essa plataforma, diz que há uma outra via de denúncia no país disponível. Então, se você recebe isso, além de denunciar no próprio aplicativo, além do compromisso de WhatsApp de fazer esses banimentos, é possível usar essa plataforma pública disponível no site do TSE. O levantamento parcial mostra que entre 27 de setembro e 26 de outubro foram recebidas 1.037 denúncias. Desse total, apenas 17 foram descartadas porque não tinham relação com as eleições. As outras 1.020 foram encaminhadas ao WhatsApp. A equipe do aplicativo identificou 720 contas atreladas a essas mensagens automáticas. Destas, 256 contas já foram banidas. Pelo menos 3 vezes por semana, o TSE envia os dados ao WhatsApp. Com as eleições cada vez mais perto, deve aumentar essa frequência. Há um outro momento, que é o momento de investigação, né, e de tomada das providências cabíveis de acordo com a legislação em vigor. Então, a gente sabe que esse é um ilícito eleitoral e que, portanto, o Tribunal Superior Eleitoral, e aí em conjunto, enfim, em diálogo com o Ministério Público Eleitoral, tomará as providências cabíveis em relação a essas contas que foram efetivamente banidas. Um levantamento da Justiça Eleitoral com outros 6 órgãos federais identificou indícios de irregularidade em doações de campanhas. Entre as suspeitas estão financiadores, desempregados e até falecidos. O valor é de 25 milhões de reais. Segundo o levantamento do Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral, esse dinheiro foi pago a fornecedores ou doado a candidatos às eleições municipais deste ano. O detalhe é que há quase 7 mil indícios de irregularidades nessas doações. Um ponto que chama a atenção é que mais da metade do dinheiro, quase 16 milhões de reais, foram doados por cerca de 3.800 desempregados. Outro trecho do relatório cita nomes de 5 pessoas já falecidas, segundo o Sistema de Controle de Óbitos. O levantamento aponta que juntas elas doaram quase 7 mil reais. No documento também constam quase 800 doadores que possuem renda incompatível com o valor doado. Ainda assim, forneceram aproximadamente 6 milhões e meio de reais. Outros 775 fornecedores sem registro ativo na Junta Comercial ou na Receita Federal receberam 1.300.000 reais por serviços prestados a candidatos às eleições 2020 e 217 empresas que têm relação de parentesco com algum candidato receberam um total de R$ 471.300. A identificação dessas possíveis irregularidades ocorreu após a entrega das prestações de contas parciais à Justiça Eleitoral. Com base no levantamento, os juízes eleitorais vão poder determinar diligências para checar se os indícios procedem. O resultado irá interferir no exame e no julgamento das prestações. O documento também foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República e será compartilhado com as promotorias estaduais.
E hoje ficamos por aqui, lembrando que outras notícias do Poder Judiciário você acompanha logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição, ao longo da nossa programação. Lembrando que hoje, a partir das 2h da tarde, temos transmissão ao vivo dos julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, ótima tarde para você e até amanhã.